queridos ouvintes, estamos aqui com mais um episódio e agora, meus queridos, vocês vão ver uma coisa que eu tô aqui com o Patrick e com o Ramon de Varginha e nós vamos bater um papo aqui interessantíssimo e coisas que eu também tenho dúvida e curiosidade, irmão, a respeito de BPO. Já vou meter essa pergunta agora no pá. Como é que você consegue converter o cara, meu irmão? Você fala assim, ó, vou fazer seu BPO aí, a turma meio na segunda fala assim, como é que eu vou soltar o financeiro da minha empresa na tua mão? Como é que é esse diálogo? Como é que rola esse papo aí? Olá, pessoal, né? Como um bom mineiro, a gente sempre é desconfiado, né? Então, a gente já vem com essa objeção em mente para quebrar. Então, qual que é o principal fundamento da nossa oferta, né? A gente tem duas principais ofertas de valor. É o ganho de tempo e comodidade para o nosso cliente se dedicar ao verdadeiro core dele, aquilo que faz ele de fato ganhar dinheiro, né? O famoso mover ponteiro. Uhum. E também a parte de inteligência, que aí entra a parte de análise de números, de ter indicadores, né? De saber medir o que você tem na saúde financeira do seu negócio para entender para onde ir, o que fazer, aonde ajustar. Então, na nossa proposta de valor e na nossa conversa com o cliente, a gente busca deixar bem claro isso para ele. Que a parte de toda a burocracia do departamento financeiro, de acesso a banco, de boletos, aquela coisa maçante, Certo. a gente absorve com uma equipe multidisciplinar e com ferramentas de controle para garantir essa entrega. E, paralelo a isso, a gente constrói uma inteligência para auxiliar nas melhores tomadas de decisão. Porque, meu irmão, eu já vou te falar que você tem um cliente em vista aí, parceiro. Eu tô precisando desse papo aí, cara. Primeiro eu quero falar também. Eu já cheguei já batendo pênalti. Nem começou o jogo, nem deu uns beijinhos, né? Pera aí. Olha só. Finangest é o nome da sua empresa? Exato. Finangest em Varginha. Pessoal, presta atenção, esse episódio é muito importante e nós vamos desmistificar umas coisinhas aí que você, empresário, tem na mente e não é nada disso. Voltando no papo do BPO. Eu, pesquisando, eu gostaria de ter uma empresa que fizesse o meu financeiro. E você, Ramon, o que você acha que é mais importante para chegar no empresário e falar para ele? Pode fazer, vamos fazer aqui o financeiro, dá na minha mão que eu vou gerenciar para você, eu vou te dar todas as informações que você precisa, porque às vezes o cara nem sabe o que ele precisa. Com certeza. Por exemplo, geralmente o cara tem uma atividade e ele se preocupa com a operação da atividade dele. Então, às vezes, o contábil, o fiscal, o financeiro e tal, ele não manja. É aí onde entra vocês, né, cara? A maioria dos empresários brasileiros são empresa. Empresários de pequeno porte, micro e pequeno porte. Então, realmente, quando a gente entra no nosso cliente para oferecer toda a nossa proposta de valor, acaba surpreendendo, porque ele não está acostumado com esse nível de gestão e nem de operação. Porque o BPO financeiro, ele foca em transferir né, a responsabilidade de toda a operação daquele departamento, só que a Finangest, ela sempre fez algo a mais do que terceirizar simplesmente a operação. A gente sempre entregou a parte de inteligência. Então, é através de números, de indicadores, de relatórios que a gente consegue trazer para vocês, empresários, empreendedores, números confiáveis para tomada de decisão. Então, quando o cliente ele já chega com um certo medo de transferir toda a responsabilidade, acessos de banco, transferir informações sigilosas para nós, a gente sempre faz um comparativo, uma pergunta comparativa para ele. Sim. Como que você faz hoje na sua empresa? Quem que faz esse processo, esse processo e esse processo? Sim. A maioria das vezes é ele. E aí, quando a gente demonstra para ele que esse processo era executado por uma empresa especializada naquele assunto, naquele departamento, e os funcionários, a equipe dele não vai ter acesso a essas informações, a gente já começa a tranquilizá-lo. A conversa é ao contrário. A conversa é ao contrário. E um grande valor que a gente demonstra também é entregar mais por menos. Então, o que seria isso? Você está contratando uma equipe multidisciplinar com profissionais altamente capacitados na área do que ele propõe a entregar
pagando às vezes até menos do que um funcionário. Não tenha dúvida, porque o cara só faz a continha ali de salário. Um Perfeito. funcionário não custa só salário. É isso. Um funcionário tem uniforme, ele come, é vale transporte, é 13º. É E isso. fora alguma outra coisa que possa acontecer, né, cara? E o período de férias, afastamento, né? Exatamente. Então, muitas das vezes a gente percebe isso nos nossos clientes, né? A dependência de um único colaborador. E às vezes o colaborador nem entrega aquilo que se espera dele, mas por não ter outra pessoa ou não conseguir absorver a atividade, ele acaba se tornando refém. Então a gente vem justamente para dar essa maleabilidade. E aí eu sempre pergunto, né? Quem que nunca pagou um boleto atrasado? Ou quem que nunca esqueceu de alguma demanda, alguma despesa? Ou deixou de usufruir de algum desconto por falta de se organizar? É, verdade, ó. Eu vou dizer pra você, eu nunca paguei um boleto atrasado. Geralmente é 2, 3. Porque não tem, cara. Nós estamos no Brasil, meu parceiro. Sim. Agora vem aquela pergunta bacana. Esse nosso episódio é mais ou menos uma entrevista para ver se eu pego o BPO aí, hein? Então vamos lá. Virou uma prospecção. Por exemplo, vocês também fornecem, que nem vocês falaram, inteligência. Eu tenho muito cliente que me paga através de boleto. Um chatbot assim, falta 2 dias para pagar o parceiro. Sim, Tem também? temos também. Ô, hoje é dia de pagar, meu amigão. Porque o que que acontece? Eu tenho uma padaria. E as empresas são assim, ó. Qual que é o último que ela paga? O último que ela paga é a padaria. Porque tem uma matéria-prima que ela não pode deixar de pagar. Sim, A folha, ela não pode deixar de pagar. Aí sobra pro FII aqui. Mas não tem importância, não. Vamos meter um chatbot lá, 2, 3 dias antes. Daqui 2 dias vence o boleto. E vocês entregam essa ferramenta também? também. Poxa, que bacana, cara. Que toda entrega nossa, a gente criou uma construção de processos operacionais padrão. Então, para a gente poder fazer uma gestão de contas a pagar e receber, a gente precisa entender o que está incluso nesses processos. Então, o processo de contas a receber é faturamento, gerar previsibilidade de recebimento Sim. e acompanhar se você recebeu ou se não recebeu. Sim. Não recebi, qual a metodologia de cobrança? A gente vai entender com você, cliente. Se a gente vai enviar aviso de cobrança com 2, 3, 4 dias com antecedência. Após o vencimento daquele título, vai haver cobrança automática ou por ligação? Porque cada cliente tem Tem um perfil, né, perfil cara? diferente. Então eu Não dá não pra posso você simplesmente tratar tratar igual. Eu não posso cobrar o cliente do meu cliente, que eu não sei qual que é o nível de amizade, de relacionamento. Eu tenho muito isso comigo e aconteceu isso comigo como cliente. Então, acontece de empresa saudável, empresa boa na cidade, que de repente presta um serviço ou para o município, ou para o estado, ou alguma coisa, e não entra aquele pagamento na data. Geralmente, Sim. quando é estado, acontece. E aí o cara não paga você na data. Ok. A gente entende tudo isso daí. Por isso que a linguagem é diferente para cada um. Porque como eu não recebi, também talvez não consiga pagar o meu fornecedor naquela data. Sim. E aquilo, essa flexibilidade tem que existir. Você, empreendedor, empresário que está nos ouvindo aí, ó, não endureça tanto assim. Tem que ter flexibilidade. Não estou dizendo que não é para ter um mecanismo. Sim, tem que ter. Mas eu sou muito a favor desse entender cada um. Você tá entendendo? Porque imagina um cliente nível A, nunca teve problema e daquele mês teve um problema. Você não vai tratar ele como... Geral, Isso é inteligência, né, cara? E até porque hoje a gente tem um desafio muito grande, que é a indústria da fraude, né? Então, como nós somos terceirizados, a gente busca ter a maior clareza nas informações, a maior transparência possível, tanto para o cliente do nosso cliente, quanto para o fornecedor do nosso cliente. Então, em muitas vezes, a gente se esbarra nesse controle interno do fornecedor que acaba sendo bom, né? Validar se de fato eu estou cobrando uma informação e eu estou apto a receber aquela informação. Por exemplo, uma nota fiscal. Sim. Então, a gente recebe inúmeras tentativas de fraude, pedido de reembolso, boletos fake.
Hoje a gente já tem cases aqui dentro da Finangest que a contabilidade do nosso cliente foi hackeada e a gente recebeu guias falsas. Caramba. Então, a gente tem uma curadoria também, não vou te falar que é 100%, porque isso é impossível, 100% mas nós tratamos isso diariamente, com treinamentos com o nosso time, com exemplos práticos, para a gente mitigar isso. Uhum. Então, até na parte do empresário ali, né? Ele recebe uma cobrança ali do Simples Nacional dele ali na calada da noite e no final do expediente em que ele já fez inúmeras tarefas. Sim. Então, ele nem sempre ele tem tempo ou disponibilidade para validar se aquilo realmente veio da contabilidade, se aquele valor está correto. Ele simplesmente paga. Puxa vida, hein, cara. Então, é uma outra segurança de processo Primeiro, que a gente tem também. O ladrão inventa o crime, depois a polícia tem que correr atrás. Só que tem que, esses dias eu falei aí em rede nacional, falei, vocês têm que pensar como ladrão também. Gente, hoje em dia a informação tá na mão. Você entra na IA aqui e fala pro cara, fala, meu irmão, quero isso aqui. O cara te entrega aquilo, você fala, você tá doido. Você tá doido. Então, assim, mais um motivo que eu tô dizendo pra você que tá ouvindo, ó. Vale a pena você pensar nessa situação, ó. Vamos pensar em fazer BPO. Eu tenho que convencer a minha galera lá, porque eu tô muito afim, já faz um tempo que eu tô procurando, sabe? E por quê? Aí a gente consegue pegar aquela pessoa que é boa na loja, tirar ela de trás do computador, inserindo dados e fazer ela trabalhar naquilo que ela é boa. Puxa vida, eu sou boa nas ideias, em datas comemorativas e não sei o que e tal. Agora fala uma coisa pra mim, gente. Essa daí eu queria, sim, se vocês falar que tem, aí vocês vão me assustar. Esses dias eu tive uma reunião lá na empresa e falei assim, eu não quero mais balconista. Eu quero vendedor. Sim. Porque a balconista, ela recebe o salário dela, ela não tem comissão. Então, cara, você já... Pô, aqui em Pouso Alegre, eu tenho certeza que em Varginha tá difícil também. O maior queixa do empresário é mão de obra. Mão de obra. Qualificada. Meu, vocês têm alguma coisa nesse sentido de inteligência para que você já tá lá com aquela empresa, você conhece a empresa, você conhece as entradas e saídas da empresa. Pô, preciso aumentar meu ticket médio aqui, ó. Vamos fazer uma conta. Se essa menina vender um pouquinho a mais, será que não dá para dar uma comissão, uma coisa? Sim. Meu irmão, eu tô procurando um cara que faça isso para mim, cara. A Finangest entrega toda essa inteligência. Olha isso. A nossa empresa, ela começou prestando serviço para vários segmentos de atuação, mas logo no início de carreira a gente começou a se especializar na entrega para médicos e profissionais da saúde. Certo. Então a gente foi desenvolvendo ali não só relatórios financeiros, indicadores financeiros, mas relatórios estratégicos, indicadores estratégicos. Como o médico trabalhar menos e ganhar mais. É a vontade de todos os profissionais. E só que esses caras trabalham muito. Trabalham muito. Só que ele não consegue entender a proporção que ele ganha, a proporção que ele gasta e como ganhar menos trabalhando menos. Ganhar mais trabalhando menos. Então a gente só consegue trazer isso para ele através de indicadores que trabalham ticket médio por paciente e ticket médio por dias úteis trabalhados. Então quanto que eu produzo por dia útil trabalhado e para quantos pacientes eu vendo em cada dia que eu trabalho. Né? Então, através desses tickets, a gente começa a fazer um planejamento estratégico para ele entender, né? Se eu consigo diminuir minhas horas de trabalho, produzindo mais através de um ticket mais elevado. Sim. Só que como é que ele vai aumentar o ticket dele? Não é simplesmente fazer um reajuste de tabela. Ele tem que agregar valor naquele produto que ele está vendendo, naquele serviço, naquele procedimento. Então, a gente, de acordo com o que a gente entende o cliente, a gente traz essas soluções. Ó, você vende produto X, só que se você começar a vender ou oferecer o produto Y, vai agregar valor e você vai aumentar o teu ticket para aquele mesmo cliente que você já tem. Entendi. Então é o quê? É tentar aumentar o LTV do seu negócio. Cara, é estratégico. E até Extremamente estratégico, né, o que o Ramon trouxe, e é a parte que a gente sempre traz, que é a secretária saindo de trás do computador, de ficar preenchendo planilha, de ficar preenchendo sistemas, ela ter tempo para conhecer o portfólio daquele cliente, conhecer essa geração de valor e diante dos números que a gente consegue gerar,
fazer um planejamento de uma remuneração variável, que aí ganha todos. Ganha quem vende, ganha o empresário, ganha o médico, prestador de serviço, né? Isso em qualquer ramo. Então, não é simplesmente a gente falar, né? Que eu até tenho até um parceiro nosso que fala muito isso, né? Conselho sem dados é palpite, né? Então, a gente não trabalha com palpite. A gente vai entender a estrutura financeira do negócio e até onde ele consegue pagar. Sim. Porque se a gente faz lá, porque o mercado tá pagando X%, tá pagando 5%. Às vezes o seu colaborador tá ganhando mais que você mesmo. Você não tem essa rentabilidade toda. Se a gente colocar no papel todos os gastos que a empresa tem. Então, na nossa estruturação e no nosso planejamento orçamentário, a gente também traz isso e é uma vertente que dentro da Finangest a gente trabalha também. Que legal. Através da entrega, a gente consegue variar a remuneração dos nossos colaboradores. Gera uma série de satisfação, né? Sim. Porque imagina o cara falar assim, opa, peraí, eu vou pegar firme aqui porque vai sair. O atendimento é outro, o trabalho é outro, a eficiência é outra. Que é isso, cara? A gente traz esses insights e mostra que a gente, né, nós como Finangest, estamos entrando na empresa não para substituir aquele colaborador, mas para trazer para nós uma tarefa que ele não tem expertise para fazer. Então, através da terceirização de um processo financeiro que ele não tem expertise para fazer, mas é mais uma tarefa que acumula no colo dele, porque um funcionário que é contratado para fazer o financeiro, ele não faz só o financeiro. O administrativo cai no colo dele, o RH, às vezes até compras. Sim. Então, quando ele tira essa sobrecarga do financeiro, que ele está fazendo de qualquer jeito, certo, e ele começa a ter tempo para focar no que realmente importa, que é elimínio de desperdício, eliminar gastos, focar nas vendas, personalizar atendimento. Então, você começa a fidelizar o seu cliente, aumentar faturamento e ser remunerado por isso. Exatamente. Então, quando a gente começa um trabalho com o nosso cliente, já está incluso uma consultoria interna para dentro desse nosso cliente. É isso que eu quero saber. Vamos dar um exemplo. Vocês vão fazer o BPO da minha empresa. Como é que é feito o início? Nós já negociamos, já chegamos num consenso e já vamos lá assinar o contrato. Você concorda com que o começo, você não entende a minha empresa, vai ter que vir uma enxurrada de informações ali. Sim. Então, no início, vocês fazem aquelas reuniões longas, com poucos cafés, para conseguir entender a empresa? Como é que funciona? Só para a gente... Longas, não. Não são reuniões longas. Qual que é o nome da tua empresa? Panificadora Vamos divulgar ela Modelo. O melhor pão da cidade. Então, a Panificadora Modelo, ela começou a trabalhar com a Finangest. Aqui vai até um case também para quem está começando a fazer BPO, tá? Isso aí é algo que a gente vende nas mentorias para profissionais que estão trabalhando com BPO. Existe uma reunião, após a reunião de prospecção, a reunião de kickoff. Então, essa reunião de kickoff é onde nós vamos apresentar para o nosso cliente toda a documentação, informação e processo que a gente precisa começar a executar. Sim. Então é uma troca. Ele vai entender o que ele precisa mandar para a gente, ele vai entender o que ele precisa disponibilizar para a gente e a gente também vai entender qual o nível, qual o estágio atual daquela empresa. Então a gente vai precisar fazer uma consultoria lá para demonstrar os pontos de melhoria para aquele funcionário que vai ter vai diminuir a carga dele com o financeiro, ele vai atuar onde? E nós, com base nas informações que a gente solicitou para o cliente, a partir de quando a gente começa a executar esse processo. Sim. Então, a gente tem um time interno de 15 a 20 dias está começando já a executar a operação, após a reunião de kickoff. Porque a responsabilidade de mandar acesso de secundário de banco é do cliente, criar acesso ao e-mail, disponibilizar documentos para fazer a operação financeira, né, entender o sistema do cliente para começar a faturar. Sim. Então, tudo isso leva um tempo para poder fazer adaptação e entendimento. Então, a primeira reunião é justamente para mostrar para ele o que a gente precisa. Nessa jornada, o cliente ele vai ter um tempo para disponibilizar tudo isso e a gente vai entendendo ali com os envolvidos como que eles estão trabalhando. Então, o cliente começou a demorar no envio, a gente marca outra reunião. Às vezes follow-up 2. E às vezes é necessário pegar na mão do cliente mesmo. Ligar pro gerente, acessar a conta junto com ele. É normal, né? É normal.
E esse processo de kickoff, a gente já tem, né, estruturado o kickoff, como o Ramon disse, a gente evita no máximo a reunião longa por conta disso. Nossa principal oferta de valor é gerar tempo para o cliente. Então, se eu ficar esticando o tempo dele em reuniões, eu já mato a nossa primeira oferta de valor. E não é o que a gente quer fazer logo de início. A gente tem que trazer essa percepção. E a gente traz algumas ferramentas para controle desses checklist. A gente tem a gente chama um checklist, que é o nosso kickoff, e a gente define os prazos. Então, em até 10 dias, eu já preciso ter o acesso do banco, do sistema, e a gente já tem também alguns manuais de como o cliente faz isso, para justamente facilitar. E aí, o máximo que a gente tira do gestor nesse curto espaço de tempo, a gente já vem absorvendo e já temos condições de começar a ter as primeiras operações, que é o que o Ramon disse. Em 15 dias a gente já tem que ter todos os acessos, para em 20 a gente já está fazendo os primeiros agendamentos. E fala uma coisa, ó. Isso aí vocês vão falar, eu já sei a resposta, viu, produção? Tem muita empresa, não vamos falar empresa, vamos falar CNPJ, com CPF, tudo misturado, aquela salada. Tem ou não tem? Esse é o clichê, né? É o clichê do empresário brasileiro. Eu né? acho que esse é o ponto inicial, porque o que acontece? E nem você falou, você acaba gerando uma consultoria, porque você tem que dar a mão pro cara, e aí você vai falar pro cara, falar, meu, CNPJ é CNPJ, CPF é CPF. E com essa mudança da Reforma tributária, o ano que vem o bicho vai pegar. Sim. Alguns clientes nossos já estão sentindo isso no bolso, tá? Então, a reforma ela já veio para ficar. É bom deixar claro para os nossos ouvintes aí que é imutável, é lei, gente. Então, para quem está na expectativa que vai voltar, esquece. Isso não volta mais. Não volta, é lei, né? Então, a partir do momento que ela é deferida, a gente não consegue tirar essa reforma. Vamos ver, né? Quem sabe a gente tem uma surpresa aí esse ano, ela né? pode mudar, adaptar, mas acabar não acaba, né? Mas eu ouvi uma coisa ontem que eu fiquei chateadíssimo. O camarada falou pra mim que para o serviço e o comércio vai aumentar imposto. Consideravelmente. Poxa vida, cara. Que reforma. Ô, Brasil! Eu tenho que ter igual o camarada lá de Varginha, lá, inchada nele. Ô, meu irmão! Como é que você faz uma reforma tributária para fazer um troço desse, rapaz? E aí a gestão financeira se faz ainda mais para a indústria parece que ficou melhor, né? Melhor. Mas para o comércio... Tende a aumentar a lucratividade para a indústria, para quem se adaptar à nova reforma tributária. Então é necessário aí ter um acompanhamento de um contador capacitado, né? Mas para nós que somos prestadores de serviço, tende a aumentar aí em quase 40% a alíquota do imposto. É muito alto. E se você for avaliar, como é que você passa isso para a ponta final? Não, e o camarada já não está aguentando. Já não está aguentando. E aí a questão da PF, né? Que é agora... O Ramon fala muito isso, né? Que é o disfarce da tributação do PIX, né? Que são as distribuições de dividendos. Então, para quem distribui da PJ para PF acima de R$50 mil mensais, esse tributo já é colhido 10% na fonte. Ou seja, a gente já está perdendo ali R$5.100. Passou 51 mil, já entra nessa tributação. Então, empresários desinformados ou não organizados para fazer essa distribuição, ele já tem um impacto direto no caixa dele. E isso, se perdurar ao longo do ano, né, ao longo do período, aumenta ainda mais o prejuízo dele. Aumenta ainda mais. Olha para mim, meu empresário. Olha para mim, minha empresária. Olha aqui pro tio. Ó. O tio tem 48 anos, tem experiência, porque eu só apanho. A gente pega casca apanhando. Sim. Meu irmão, você precisa fazer alguma coisa, cara. E é agora. Porque o ano que vem a coisa tá diferente. Tá. E eu sei porque eu venho conversando com muita gente. O que eu tô fazendo? Eu não fiz mudança nenhuma, mas eu venho conversando com muita gente. Para quê? Para entender. Aí foi onde que eu ouvi isso aí. O cara fala, o contador fala, vocês andam assim com o contador também, né? E ele falou assim, Douglas, infelizmente, cara, vai subir imposto. Aí eu fiquei chateado. Então a gente tem que se preparar, porque se já estava ruim e você subir imposto,
é claro que você vai ter um problema muito grande, porque o mercado fala, eu não suporto Sim. mais aumento. Como é que você se mantém? E aí? Eu sou contador de formação, tenho um escritório de contabilidade também junto com meu pai e meu irmão, né? Já tem 22 anos o nosso escritório lá em Varginha e a gente fica, né, se atualizando, fica por dentro dessas novas reformas. E aquele empresário que tem, né, em mente que o contador é simplesmente um emissor de guia, esse empresário ele não vai sobreviver no mercado a partir do ano que vem. Porque um empresário que ele tem essa mentalidade, pouco provável ele tem uma gestão financeira eficaz dentro do negócio dele. Então, culturalmente falando, no Brasil, 70% das empresas não tem capital de giro para pelo menos um mês. E também no Brasil, as empresas, a taxa de mortalidade das empresas é em até 6 meses, por falta de estrutura e gestão empresarial e financeira. Então, para o ano que vem, isso vai ter um impacto imediato no negócio dele, porque a forma de tributação vai ser totalmente diferente do que nós estamos acostumados a fazer até o momento, né? Então, a empresa ela pode ter uma lucratividade com a operação, mas se ela não tiver caixa para se bancar em pelo menos 45, 60 dias, ela não vai conseguir perdurar, porque o regime tributário, o imposto vai ser pago no ato da compra e não é da venda mais. Entendi. Então, a empresa ela precisa se estruturar, porque na virada do ano, ela precisa saber qual capital de giro ela precisa ter em caixa para poder continuar com a sua operação. Senão entra num ciclo vicioso. Ah, não, mas eu não tenho, mas eu pego um cheque especial, eu pego um capital de giro, começo a me endividar. A tua margem já vai cair, porque você não vai conseguir passar 40%, por exemplo, para a ponta final. No final das contas, você não está tendo lucro, não está tendo caixa. E aí? Cara, é um pecado isso. Mas eu tenho uma coisa que eu acho, acredito. Eu não gosto de falar a palavra acho. Eu acredito muito que vai acontecer. Eu vejo a galerinha mais nova hoje em dia, principalmente as escolas infantis e tal, eles já botaram na cabeça que precisa educar financeiramente os guri. Perfeito. Entendeu? E eu tenho um garoto de 16 anos. Eu montei uma fábrica de gelo para ele. Ontem ele falou assim para mim, pai, quero ir para Porto Seguro. Ele tá no 2º ano que vem em Porto Seguro. Eu falei, parceiro, é só vender mais. Eu deixo você ir, cara. Se você quiser levar eu vou também. É só vender mais. Exatamente. Então, meu amigo, é o seguinte, nós precisamos educar essas crianças porque o negócio mudou. E infelizmente, que nem você falou, não tem volta, cara. Não tem volta. E a perspectiva realmente é piorar, né? Porque se houvesse um conceito, uma cultura de educação financeira no colégio, independente do colégio estadual, municipal, particular, não tem. Não tem. Os moleques saem formados do ensino médio sem saber gestão financeira. Se não for de dentro de casa essa formação, ele não tem. E também nas faculdades, que não as faculdades que não são da área de exatas, também não tem um mínimo de uma matéria sobre gestão financeira ou empresarial. Cara, vou falar a verdade pra você. No Brasil tem um boteco, uma faculdade, um boteco, uma faculdade, um boteco, uma faculdade. Faculdade do quê? E a gente traz muito isso até pro nicho que a gente se especializou, né? A gente costuma brincar que médico é médico, né? Que já é uma baita de uma responsabilidade. Sim. Mas pouquíssimos, ainda bem que ainda existem alguns, mas pouquíssimos médicos têm esse interesse por gestão, têm esse interesse de saber tratar, né, o consultório, a clínica como um negócio. Exatamente. E alguns deles têm até dificuldade em falar em precificação, né? A gente às vezes fala assim, doutor, a gente precisa ajustar a sua precificação porque não tá pagando os custos. E ela fala, nossa, mas aí eu tô sendo muito capitalista. Não é que é capitalista. Não. Todo negócio precisa de dinheiro, né? O negócio tem que dar lucro. Exatamente. E aí muitos desses profissionais, não só os médicos, mas profissionais da área de saúde ou prestadores de serviço, eles muitas vezes falam que eles não têm gasto nenhum porque eles fazem serviço. Então, ele não tem nenhum custo. E a gente desmistifica isso. Exatamente. A própria mão de obra dele é um custo. Ele precisa se pagar para prestar o serviço. E depois ele quer ver o lucro. Sim. Porque existem duas coisas separadas uma da outra. Uma é a clínica. Sim. Exatamente. Outra é o
médico? O médico, Porque nessa clínica pode ter 10 médicos. com certeza. Então vamos pensar, se ele é o dono da clínica e também o médico, então vamos pensar como clínica e vamos pensar como médico. Mas é isso aí, gente. Vamos encerrar agora o nosso primeiro bloco. Eu quero deixar aqui o meu forte abraço e beijo para você. Estaremos em breve juntos novamente. Obrigado.